Porque os 2 profetas do Senhor estão liberando o princípio das dores de parto na terra. Parte 2. Então, o livro de Hebreus, abram comigo no livro de Hebreus, enquanto agora nós chegamos no mais profundo a respeito de toda a missão destes 2 profetas que vieram para trazer a ira de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Que tempo lindo para abrir as páginas da santa palavra antes do arrebatamento. O livro de Hebreus 9, 27, ele diz: assim como ao homem está ordenado morrer uma única vez, e então depois disso ele vai enfrentar o juízo. Vocês entendem agora? Vocês entendem porque os 2 profetas liberaram a ira de Deus bem no princípio das dores de parto? Para alertar vocês de que o juízo de Deus está vindo, a morte está vindo, todos têm que morrer. E ele diz aqui em Hebreus 9, 27, assim como é destinado ao homem morrer uma única vez, e depois disso ele terá que enfrentar o juízo. Em outras palavras, ele está dizendo que você só pode viver na terra uma vez, e então você vai morrer. Todos têm que morrer. Em outras palavras, ele está dizendo que depois da morte, se você caiu para o norte ou para o sul, você não pode voltar e viver uma outra vida. Há apenas poucas pessoas que voltaram a viver. Você pode contá-los, Lázaro. E é claro, nosso Senhor e Salvador, mas Ele é Deus. Ele ressuscitou e venceu a morte por vocês. É para aí que nós estamos caminhando. Mas Lázaro foi ressuscitado pelo Senhor. E os casos que vocês veem ressuscitados pelos profetas na Bíblia no Antigo Testamento, onde o profeta pegou o filho e deitou sobre ele, e então soprou sobre ele e disse: Senhor, devolva a ele a vida. E aquele que vocês sabem no Quênia, Mama Rosa, e alguém que está lá sentado em Nakuru Main Altar. Somente algumas poucas pessoas receberam a oportunidade, então não tome como garantido. Todos os homens têm que morrer uma única vez. Você vive uma vez e morre. Então como que você se prepara para a morte, para a vida depois da morte, que é do que nós estamos falando aqui? Assim como ao homem é destinado a morrer uma única vez, não 2. E depois disso terá que enfrentar o juízo. E então ele diz no versículo 28, assim também Cristo foi crucificado uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ele aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Vocês entendem a necessidade de se preparar com seriedade? A importância de ouvir a este sermão aqui. Ele diz que Cristo veio para vencer a morte, para aniquilar a morte, para esmagar a morte. Agora, você vê que os 2 profetas vieram e eles começaram a destruir a terra, a ferir a terra no princípio das dores de parto. Em outras palavras, vai ficar pior. Quando a igreja for levada embora, quando todo mundo começar a adorar o diabo, então vocês podem imaginar o quanto que eles vão golpear a terra. Então o Senhor está falando com vocês nesta hora, povo abençoado, e Ele está dizendo que a morte é virtualmente inevitável, ninguém pode fugir dela. Todos têm que morrer, isto é o que Ele está dizendo aqui. E ele diz que a maior parte das pessoas que estão vivendo na terra hoje, eles estão vivendo como se eles não fossem morrer. Até mesmo a igreja, eles estão vivendo as suas vidas como se houvesse uma exceção e eles não fossem morrer. Então eles estão caluniando os profetas de Deus, eles estão difamando os 2 profetas do Senhor, eles estão zombando deles, abusando deles, eles estão fazendo tudo o que eles querem com os gloriosos mensageiros que até mesmo uma criança pode dizer que tesouro que eles são para Deus. Que se você os tocar, você estará tocando o coração de Deus. Eles não estão se importando em ouvir as instruções sobre santidade, sobre a justiça, sobre viver uma vida cristã santa. Eles não querem ouvir. Ai,
Quão impressionante esta geração. Ai, ele está dizendo que você não pode, ninguém pode evitar a morte. Então é melhor se preparar. Que todos têm um encontro marcado com a morte. Todos os homens morreram. E, entretanto, as pessoas estão vivendo como se não fossem morrer. Eclesiastes, povo abençoado, capítulo 12, nós podemos ir até lá. Estão vivendo como se eles não fossem morrer. Ai, que geração! Senhor, então, envie algum profeta lá para salvar os meus irmãos? Não! Se Mama Rosa ressuscitou e os alertou para que ouvissem estes dois profetas e eles continuaram a caluniar, isto significa que se alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles não ouviriam. Se o próprio Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi até eles e eles não ouviram, isto significa que se qualquer pessoa ressuscitar dentre os mortos e ir até eles, ainda assim eles não vão ouvir. Mas o inimigo, quando ele ressuscita do mar, a besta que sobe do mar, e vir até eles, todos eles vão adorar a besta. Apocalipse 13. Ai, que momento inacreditável. Isto fala a respeito do coração desta geração, a inclinação das suas almas. Então, o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 6 a 8, ele diz o seguinte: lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto do poço, e o pó volte à terra de onde ele veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, sem sentido. Novamente, sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Em outras palavras, se você olhar para esta geração atual, eles vivem como se nunca fossem morrer. Eles estão vivendo como se eles nunca fossem voltar ao pó. Eles estão vivendo como se não houvesse Deus. Entretanto, ele está dizendo que você tem um Criador que deu a você uma vida limitada nesta terra e que em algum ponto você vai voltar ao pó. Em algum ponto você vai voltar ao pó porque você é pó. E o teu espírito vai se submeter à autoridade de Deus e ele vai te designar um lugar. Ele vai te designar um lugar de acordo que se você caiu para o norte ou para o sul, lá você ficará caído. Se você foi santo, ele vai te designar um lugar nos quartos que Jesus foi preparar no céu. Se você foi imoral, difamador, caluniando os dois profetas de Yahweh que estão temivelmente andando com Deus diante dos olhos desta geração. Se você foi um caluniador, ele diz que ele vai designar para você um lugar onde os caluniadores estão, com o diabo e seus amigos. Então o Senhor está falando muito poderosamente com esta geração. Ele está dizendo que enquanto você está nesta terra e os dois profetas estão anunciando a vinda do Messias, vocês têm que viver as suas vidas como peregrinos nesta terra. Em peregrinação como peregrino, como residentes temporários. É isto que o Senhor está dizendo. Então você não pode se dar ao luxo, não pode, de viver como se isto fosse permanente. O livro de 1 Pedro, povo abençoado, 1 Pedro, e nós vamos ler o capítulo 2, 11 e 12. Ele diz o seguinte: amados, eu insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam uma vida tão exemplar entre os pagãos que, naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, quando eles observarem suas boas obras, eles glorificarão Deus Pai, o teu Deus, no dia em que ele os visitar. Vejam como que Jesus Cristo viveu. Eles o acusavam todos os dias de ser um homem pecador.
pecador. Eles diziam que o meu Senhor Jesus era pecador, que ele não pregava bem a palavra, que ele quebrava a lei, que ele era um pecador. Eles o confundiam com feitiçaria, o que quer que seja. Jesus recebeu todo tipo de acusação, e aqueles de vocês que escolheram a santidade vão passar pela mesma coisa. Eles vão te acusar de tudo. Até mesmo os discípulos tentaram acusá-lo. Mas vejam como ele andou fielmente com Deus Pai, de tal forma que a luz de Deus foi vista. E agora as nações, depois que ele cumpriu a sua missão perfeitamente, agora nós podemos adorar Jesus e adorar Deus Pai. Ele atraiu a terra inteira para o conhecimento de Deus Pai. E quando a igreja caiu, então ele enviou esses 2 megaprofetas para preparar o caminho para Jesus. Vejam como eles têm andado com tanta santidade, em tanta retidão com Deus, até o ponto em que o próprio Deus Pai veio a uma geração moderna em 22 de dezembro de 2019. Aleluia! Vejam a luz de Deus no levantar dos aleijados em todo o país, até mesmo na Costa do Marfim, até mesmo na Finlândia, chamado desenvolvido, até que as pessoas agora viram a luz de Deus, e agora eles vão a Jesus para ter acesso a Deus Pai. E ele está dizendo para vocês também, durante esta janela, quando o princípio das dores de parto já estão piscando, alertando de que este é o tempo mais importante para vocês repriorizarem suas vidas, para viverem uma vida tal diante dos seus acusadores. Vejam como eles tentaram acusar estes 2 profetas. Agora eles não podem. Deus Pai chegou e os lançou todos no lixo e disse que em toda a terra estes são os mais santos. Não tem ninguém mais santo em toda a terra. Eu venho até eles quando eles me chamam. Então vivam suas vidas entre os seus acusadores, os pagãos, de tal forma que eles vejam Deus em vocês. Aleluia! Até que eles também sejam atraídos para Deus. Então Deus está dizendo que o homem tem que morrer uma única vez. Não há uma segunda vez para morrer, para viver e morrer de novo. Aqueles que tiveram uma segunda vez, Lázaro, Mama Rosa. E ele está dizendo que depois da morte vem o juízo. Ele está dizendo que há juízo depois da morte. Quer você goste, quer não, haverá juízo depois da morte. Hey, quão poderoso! Quão poderoso o dia quando o Senhor julgar os seus inimigos, os caluniadores destes 2 profetas. Quão poderoso naquele dia! Nós vamos dançar e celebrar. E agora mesmo nós estamos celebrando que Deus veio até nós. Vocês podem imaginar a dor dos inimigos da unção que eles estão recebendo agora? Oh, como eu desejo que eles dessem meia volta e se arrependessem. Mas os inimigos da unção estão sofrendo, e é por isso que nós estamos celebrando toda semana, todos os dias. Agora o nosso Deus veio, o Deus dos poderosos profetas, para provar que vocês estavam certos. Vocês estavam certos. Vocês estavam certos. Nós estamos indo para o céu. Que lindo tempo, povo abençoado. E ele está dizendo, vivam como peregrinos. Certifiquem-se de viver como um povo que está em peregrinação. Um tempo muito poderoso na história da igreja. E ele está dizendo, a sua escolha por este ministério e a instrução destes profetas não foi em vão. O Senhor está dizendo, até mesmo Jesus foi caluniado. Eles o difamaram, eles o maltrataram e o caluniaram. Mas vejam como ele viveu tão bem, até o ponto em que Deus veio e o justificou. Até mesmo o centurião disse, este é o filho do próprio Deus. Não se preocupem com o que as pessoas dizem a teu respeito, não se preocupem.
Simplesmente saibam que Jeová Yahweh, o Senhor dos Exércitos, o dono do céu, aquele que leva pessoas para o céu, ele veio até nós. Ele se identificou conosco, ele nos aprovou. Ele colocou um selo de aprovação sobre os seus 2 profetas e sobre o ministério que eles estão conduzindo e as pessoas deste ministério. Ele falou tão poderosamente a respeito da eternidade. Ele essencialmente dividiu a terra em 2. Aqueles que vão entrar naquela nuvem, aqueles que pertencem àquela nuvem e aqueles que não pertencem. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, povo abençoado. Enquanto nós agora entramos mais profundamente neste tremendo sermão a respeito da ira de Deus, que estes 2 profetas estão começando a liberar antes do arrebatamento. O princípio das dores de parto. Nas dores de parto vocês verão o que é. Então, em Apocalipse 5:5, ele diz o seguinte. Ele diz: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Isto é tão poderoso. Ele está dizendo que o juízo que está vindo à terra, com os quais estes 2 profetas estão carregados, são os juízos de Deus Yahweh. Mas ele está dizendo que estes são os juízos do Senhor Deus, que foram designados para o Cordeiro de Deus, para o Messias, para que ele pudesse liberá-los na terra. Isto é fantástico. O mesmo Jesus que vocês amam, ele está dizendo que Jesus pega o livro e começa a abrir os selos. Somente ele pode abrir os selos. E ele está dizendo no livro do Apocalipse 5, enquanto ainda estamos lá, por que é que ele está dizendo que os juízos foram consignados a Jesus? Os juízos foram entregues ao Cordeiro de Deus, porque no mesmo Apocalipse 5, versículo 9, ele diz o seguinte. No versículo 9, ele diz: e eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro. Ele está falando do Cordeiro. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Quão poderoso! E tu os constituíste reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra para sempre. Ele está dizendo que esta é a razão pela qual eles estavam clamando: quem é digno de tomar o livro da mão de Deus Pai? Quem é este que é digno de tomar o livro da mão direita de Deus Pai e abrir os seus selos? E então eles dizem: não chore. O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele triunfou e ele é digno, baseado do seu próprio mérito que ele conquistou na cruz do Calvário. Ele é digno de tomar o livro da mão de Deus, da mão direita de Deus Pai, e de abrir os 7 selos. Por quê? Eu li para vocês. Porque ele comprou com seu próprio sangue todas as nações. Ele os comprou para o nosso Deus na cruz. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: olha isso agora. Porque é que o Cordeiro é aquele que libera a ira que os 2 profetas trouxeram à terra. Apocalipse capítulo 1, ele diz no versículo 1: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. E ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Olha isso agora. Então Deus Pai, foi ele quem entregou a Jesus, o Cordeiro, a ira do Cordeiro, os juízos do Cordeiro. Ele disse: isto agora é teu para liberar.
E nós vemos a autoridade que ele tem, o poder que ele tem, o mérito. Por que que ele é o fidedigno possuidor do livro de Deus? E a autoridade para quebrar os selos. E você vai ver daqui a pouco que cada um dos selos, quando ele quebra, ira. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, olha o que ele diz aqui. E ele diz, Apocalipse capítulo 4, abram comigo lá no versículo 1, ele diz: depois disso olhei, e eis diante de mim uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Isto é tão poderoso. Se há alguma escritura que simula o arrebatamento, aí está. Ele diz que depois do livro do Apocalipse, capítulos 1, 2, 3, que é uma preparação, arrependa-se, caso contrário, virei a ti na hora que você não sabe, e vou puxar o tapete de debaixo dos teus pés. Arrependa-se e preserve o que você recebeu. Estas primeiras escrituras preparatórias de Apocalipse capítulo 1, 2 e 3. Depois disso, veja o que acontece no capítulo 4. No Apocalipse capítulo 4. Então agora ele diz: e vi o céu aberto, e ele diz: suba para aqui. A mesma coisa que ele vai dizer para a igreja: suba para aqui, quando ela entra. E então ele diz para João: veja, deixa eu te mostrar o que vai acontecer. Deixe-me agora revelar para você as coisas que vão acontecer quando eu liberar os meus 2 profetas do livro do Apocalipse 11 para liberar a ira do Cordeiro, os juízos do Cordeiro de Deus, que foi dado ao Cordeiro pelo próprio Deus Pai, Jeová Yahweh. Quão poderoso, povo abençoado! Então agora você vai ao livro do Apocalipse capítulo 6, quando o Cordeiro pegou o livro e ele começa a fazer o trabalho. Começa a liberar a ira que os 2 profetas agora vieram à terra para liberar. Olha isso agora. A razão pela qual toda vez que o Senhor está liberando cada um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ele teve que me levar diante do trono de Deus, e eu vi o Cordeiro quebrar um selo. E então um determinado ser vivente veio na minha direção, de pé diante do trono de Deus, muito perto. E então, quando aquele ser vivente veio, então o cavaleiro correspondente foi liberado, começando pelo cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho, e então o cavaleiro do cavalo preto. Lembrem-se da profecia que eu dei na escola de moças de Nakuru, e a data é 23 e 24 de agosto de 2008, quando eu anunciei a crise econômica global que estava vindo como o princípio das dores de parto da imensa, a insuportável crise econômica que vai acontecer na grande tribulação. Quando eu vou fechar tudo, eu vou fechar a produção de alimento, e os preços dos alimentos vão subir assim, e então você vai precisar de um selo para comprar qualquer coisa, até mesmo comida, o selo da besta, a marca. Quando o princípio das dores de parto então começarem, eu estou simplesmente abrindo o teu entendimento para entender o que está acontecendo agora na terra por estes 2 profetas de Yahweh. Então agora Apocalipse capítulo 6 versículo 1, ele diz: eu observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, o Cordeiro, Cristo Jesus de Nazaré, meu Senhor e Salvador. É ele agora que está liberando a ira. Olha isto agora. O Jesus que vocês amam tanto, o outro lado dele é o justo juiz. E eu vou dizer para vocês quem são as pessoas que ele está julgando. E ele está dizendo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Eu observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então eu ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão:
venha. Lembrem-se que eu vi todos estes eventos diante do trono de Deus. Versículo 2 de Apocalipse 6. Olhei e eis diante de mim um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E eu disse que este cavaleiro, o nome dele é Engano, mas veja de onde ele vem. Ele vem do trono de Deus. Poder é dado a ele por Deus. Ele diz: se você ama a apostasia e o engano, se você ama a mentira na sua igreja pelos falsos profetas, falsos apóstolos, então ele agora vai te dar uma superdose disto. Aqueles que rejeitaram a verdade que está sendo anunciada por estes dois profetas. Aqueles que não rejeitaram se sentar diante dos falsos profetas, que não rejeitaram sentar-se diante dos falsos apóstolos. Aqueles que continuam se sentando lá, então ele diz: ok, se vocês querem engano, então vou te dar mais. Se vocês amam a apostasia, vou te dar mais, vindo do trono de Deus. E então ele diz: quando o cordeiro abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. No versículo 4 ele diz: e um outro cavalo saiu, e ele era vermelho. E ele diz: e o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então imediatamente você vê que o terceiro cavaleiro que eu profetizei até que ele foi liberado, o nome dele é Engano. Ele é a razão pela qual há tanto engano na igreja. Para aqueles que rejeitaram a verdade de Deus. Ei! O Cordeiro de Deus é quem está fazendo isto na igreja, na terra. E o engano está vindo com uma coroa. E ele quer imitar o Messias. Há sempre imitação acontecendo. E tudo isso está acontecendo no princípio das dores de partos. Tudo isso que eu estou lendo em Apocalipse capítulo 6 vai atingir o clímax na grande tribulação. Quando o anticristo agora vai enganá-los de que ele é o Cristo. Então o Senhor vai me colocar face a face com ele e eu vou confrontá-lo e o falso profeta. E eu vou bater de frente com eles. As batalhas que eu já vi. Tudo isso já está acontecendo no princípio das dores de parto. A forma como Ebola, a Zika, o coronavírus já estão acontecendo em pequena escala para imitar, para copiar, para simular o grande que vai acontecer durante a grande tribulação. Eu espero que agora vocês entendam o que está acontecendo na terra. Então ele está dizendo que o Cordeiro de Deus abre, ele quebra o segundo selo e então ele libera um outro juízo que estes profetas estão executando na terra como o princípio das dores de parto agora e que vai intensificar durante a grande tribulação. E ele está dizendo que o cavalo vermelho é derramamento de sangue. Ele é enviado para a destruição. E eu disse para vocês que a destruição está vindo. Vejam aquela profecia quando eu dei e eu disse que eu agora vejo muita destruição e escombros na terra como o princípio das dores de parto. E então vai atingir o clímax na grande tribulação quando a igreja tiver sido levada embora. Vejam a guerra na Síria, na Líbia, no Iraque. Vejam na Rússia, vejam as guerras. E estes cavaleiros, eles são sinônimos, eles são um paralelo com a profecia que Jesus deu no Monte das Oliveiras em Mateus 24, quando ele disse que haveria guerras e rumores de guerras, que haveriam fomes e terremotos. Estes são os terremotos que ele enviou esses dois profetas para liberar no Haiti, no Chile, no México, nos Andes, no Quênia, na Rússia, no Irã, no Monte Everest. Estes terremotos eles liberaram. Quão piores serão os terremotos durante a grande tribulação, então? Até que eles inclinam a terra. Até que eles inclinaram a terra no seu eixo. Eu espero que agora vocês entendam. E o outro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo preto. A crise econômica global para simular a maior na grande tribulação. Quando você vai precisar do selo, a marca da besta para você comprar e vender.
Vai ser uma grande crise. E então o outro, agora você vê, deixe-me ler o terceiro e o quarto. Ele diz: e quando o cordeiro abriu o terceiro selo, eu ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E então eu vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então eu ouvi aquilo que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo pelo salário de um dia de trabalho e 3 quilos de cevada pelo salário de um dia de trabalho. E não danifique o óleo e o vinho. Agora, quando eu falei com vocês, o Quênia, e eu disse que nenhuma folha cresceria no chão, foi isso que eu quis dizer. Vocês sabem muito bem que ele está falando aqui sobre eles, e ele está dizendo que você vai trabalhar pelo salário de um dia, que será suficiente para comprar pão, o galho apenas para uma pessoa da casa. Vocês têm pelo menos 7, 10, 12 em uma casa africana. Na casa dos hebreus são 11, 12. Este é o padrão que ele está usando aqui. Em outras palavras, ele está falando a respeito de fome. Quando os gafanhotos destruírem tudo, vocês podem imaginar quão pior serão os gafanhotos na grande tribulação? Se isto já é muito ruim, mas então é sobre isso que ele está falando aqui, a respeito do cavaleiro do cavalo preto. É tão poderoso, o povo abençoado. Ele está falando da ira do cordeiro, do juízo do cordeiro, aquele que Deus entregou a ele para julgar as nações. O mesmo Jesus que vocês amam tanto, agora está vindo para julgar. E eu vou dizer às pessoas que ele vai julgar. E ele diz, quando você continua lendo, que quando o cordeiro abriu o 4º selo, eu ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! Olhei e diante de mim havia um cavalo amarelo. Vocês se lembram, 29 de julho de 2009, em Joanesburgo, na África do Sul? No aeroporto, Oliver Tambo, deitado no chão e usando a minha mala como travesseiro, esperando pelo voo. E os anúncios acontecendo no aeroporto. Lá o Senhor me levou até a sua sala do trono, e então eu vi a liberação do 4º cavaleiro. O 4º ser vivente veio 29 de julho de 2009. E veja o que ele diz aqui. Ele diz: vem. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. E foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, pelas pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Vejam as pragas agora. Então, estes juízos são progressivos. É por isso que o 4º, o último cavaleiro do Apocalipse, ele libera, e ele é uma combinação de todos os outros. O enganam, e então, pela espada que o cavaleiro do cavalo vermelho trouxe, pela fome que o 3º cavaleiro traz, o cavaleiro do cavalo preto. E ele diz pela praga agora. E você vê no princípio das dores de parto, você vê a praga dos gafanhotos, a praga do coronavírus, a praga do ebola, do zika vírus. Todas as pragas com as quais eu feri a terra são apenas o princípio das dores de parto. Quão pior elas serão depois que a igreja tiver sido levada embora. Então o Senhor está dizendo que os selos do livro são abertos pelo Cordeiro. E quando ele abre aqueles selos daquele livro, então um terrível juízo fere a terra. E os anjos daquele juízo estão falando com vocês aqui agora. Os juízos de Deus que foram atribuídos ao Cordeiro, os juízos são liberados pelo Cordeiro de Deus, aquele a quem Deus consignou para julgar a terra. Quão terrível! E ele tem autoridade sobre a terra. Vocês imaginam a autoridade do Cordeiro sobre a terra, para redimir a terra e aqueles que se recusaram a obedecer? Eu vou dizer-lhes quem são aqueles que ele julga. Ele está dizendo: a terra torna-se totalmente insuportável por causa destes juízos. Vocês podem ver pelo coronavírus, o ebola, o zika,
da praga de gafanhotos, com a escuridão. Então, quanto mais se eles vão aumentar em intensidade e tempo, você não vai querer estar aqui. É por isso que eu estou dizendo que vocês têm que ouvir a estes mensageiros de Deus. Eles são simplesmente importantes demais para vocês ignorarem. Se você ignorá-los, Deus vai dizer: este aqui eu corto, eu vou ignorar também. Eles andam com Deus Pai, mas Ele está dizendo, eles são insuportáveis. A ira que estes dois profetas possuem, a ira que eles carregam, quando aqueles selos foram quebrados no céu, quando eles estavam de pé lá, o Messias literalmente deu a eles poder. Deus Pai deu ao Messias autoridade para liberar estes juízos. E cada um deles, quando ele quebrou os selos, os dois profetas estavam de pé lá. Eu estava diante do trono de Deus e eu posso até mesmo descrever o terceiro ser vivente. E algumas destas coisas vão te chocar. O terceiro ser vivente tem a face de um homem, uma face humana, muito gloriosa a propósito. E aquele cavaleiro tem asas gloriosas. Os cavalos têm asas, eles não são os seus cavalos. E as asas são tão gloriosas, então ele estendeu as asas e as asas me tocaram. O cavalo preto, quando o terceiro ser vivente veio. Há tantos detalhes que eu estou liberando. Os cavaleiros têm asas. O cavalo preto tem asas brancas super gloriosas. Quando ele estendeu as asas perto de mim assim, e ele me tocou, e eu estava diante do trono de Deus, e Deus Pai e o Messias, eles queriam que eu visse a glória das gloriosas asas. E a glória foi assim no céu. Estendeu e vaporizou das asas assim, sobre mim assim. Mas as asas me tocaram porque Deus queria que eu visse que eles tinham asas brancas e gloriosas. Este cavalo preto especificamente. Mas por que é que o juízo, quando eu estou de pé lá, então o Messias descarrega sobre estes dois profetas para liberar na terra? E é por isso que agora, pela palavra deles, coronavírus, pela palavra deles, gafanhotos, pela palavra deles, ebola, pela palavra deles, zika vírus no Brasil e em toda parte. Então, por que é que ele está dizendo que é insuportável? Por que eles são insuportáveis? Número 1, vamos olhar no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Por que é que a ira com a qual estes dois profetas vêm? E um deles está lá em cima e o corpo inteiro está coberto com abelhas e é insuportável de se ver a mim mesmo daquela forma. Tudo, a barba e todos os lugares cobertos com abelhas. E as abelhas deixaram somente a região dos olhos. Mas cobriram tudo, e elas estavam se movendo em todo o corpo, sobre o corpo, muito grandes, eu não sei o tamanho, porque era muito alto lá em cima. Horrível de se ver, esta é a palavra. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, olha, eles estão diante do trono de Deus, e o Cordeiro abriu os selos diante deles, e os seres viventes que é Deus, eles saíram. Agora eles vieram a vocês, enviados a vocês, carregados com a ira de Deus. Eles estão realmente carregados com os juízos de Deus. Por que é que os juízos são insuportáveis? Os juízos que os dois profetas de Yahweh trazem. Olhem o terremoto no México. Insuportável, a escola inteira afundou. Os professores e as crianças, eles caíram uns sobre os outros. E até mesmo os outros estudantes e professores que permaneceram, eles correram para a rua, eles não conseguiam nem chorar, eles ficavam em estado de choque. Vejam o terremoto no Haiti, o terremoto no Chile, quando eu até sabia a hora em que iria acontecer e as moças estavam dançando assim, era uma festa homossexual, um festival anual. Eu disse que seria junto da praia e que o oceano iria vomitar cada palavra da minha língua. Ei, cumpriu-se ao pé da letra. Porque é que os juízos que eu detenho, os juízos de Deus que foram carregados sobre mim para executar são insuportáveis. Número 1, por causa da sua severidade. O livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ele diz,
Quão terrível será aquele dia! Nenhum outro dia será como este. Ele será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo deste dia. Em outras palavras, os juízos que vocês veem agora tomando forma, começando a se tomar forma, a construir, como o princípio das dores de parto, quanto mais severo a severidade deles nas verdadeiras dores de parto durante a grande tribulação. Quão terríveis então serão os terremotos, se estes são apenas o princípio, os pequenos, a introdução. Quantos mais vírus e pragas de enfermidades, e quão severos a severidade delas será na grande tribulação. Elas já estão severas? Elas já fecharam a terra com o coronavírus. Olha isto. Elas demonstraram para esta geração que elas têm a capacidade de fechar a terra inteira e ninguém pode sair de casa. No princípio das dores de parto durante o coronavírus. Isto está sendo demonstrado usando a praga do corona e dos gafanhotos. Elas estão sendo usadas para demonstrar que eles têm a capacidade de fechar toda a terra até que não haja nenhuma folha crescendo no chão. E todos vão morrer de fome. Por quê? Porque estão adorando a besta. Então agora vocês podem ver as pessoas sobre quem o Senhor enviou estes 2 profetas para descarregar a ira do Cordeiro, os juízos do Cordeiro. Aquele que quando ele abre um selo, eles são liberados. A severidade dos juízos que eles trazem é isto que torna a terra insuportável e te faz saber que vocês precisam se preparar agora. Isto é para a igreja, para toda a carne, toda a humanidade se preparar agora. Esta é a razão pela qual eu venho até vocês. Eu estou abrindo um pouco mais profundamente hoje a respeito da minha missão com a terra. Por que é que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo com a terra agora? Daniel capítulo 12, versículo 1, e ele diz: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, ele chegará, então ele diz, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, e até aquele tempo. Olha a severidade daquilo que acontece na grande tribulação. E já agora, somente no princípio das dores de parto, os juízos que foram liberados, a ira de Deus que foi liberada, os juízos de Deus que eu liberei sobre a face da terra, já é insuportável em Wuhan, no terremoto mexicano, no terremoto do Chile, Haiti, nos Andes. Zika vírus, ebola, insuportável. Não há solução humana para eles. E ele está dizendo que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Esta é a razão pela qual o Senhor me permitiu liberar o princípio das dores de parto, para que vocês possam ver e então começar a ouvir esta instrução a respeito da justiça e da santidade e a salvação da graça, e então entesourá-la com ciúme e rejeitar a apostasia e rejeitar os caluniadores. Não negociem com eles, nem mesmo falem com eles. Vocês não têm nada a ver com eles. E andar em uma salvação muito reta, muito justa, uma salvação santa, zero tolerância ao pecado. E rejeitem o pecado sexual e o homossexualismo. Ele está falando a respeito da severidade. A severidade do juízo é o que torna o juízo que eu trago para a terra totalmente insuportável depois que a igreja for levada embora. Você já pode ver quão insuportáveis eles são. E a mensagem é clara, que vocês têm que se preparar e ter os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e entrar no céu. O livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Ele diz:
E então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá novamente. Veja a ira que o Senhor deu a estes 2 profetas para liberar na terra. E eles já começaram a liberá-la no princípio das dores de parto. Em outras palavras, eles já apertaram o gatilho e estão dizendo: cuidado agora, se preparem e sejam santos, creiam no Evangelho, sejam nascidos de novo, recebam Jesus, rejeitem o pecado, recebam a santidade e a justiça e entrem naquele dia, entrem, porque ele está dizendo, veja o que ele diz a respeito dos juízos que eu tenho e que eu estou prestes a liberar na terra e eu já comecei a liberar. Ele diz no versículo 21 de Mateus 24, porque então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá novamente, por toda a eternidade. Vocês podem imaginar a ira de Deus com a qual eu estou carregado? É até mesmo chocante para mim falar com vocês a respeito disso. E vocês estão vendo nos seus noticiários o ebola, coronavírus, agora o corona, e você pode ver a praga dos gafanhotos, até que as Nações Unidas disseram que nós nunca vimos nada como isso desde o princípio da terra. É insuportável e brevemente eles vão se multiplicar 2.500 vezes, eles dizem. Os pequenos, quando eles estão andando, ainda não têm asas, eles fluem 8 quilômetros como um rio, 8 quilômetros. Aqueles que acabaram de nascer, ai! E 20 enxames estão entrando no Quênia todos os dias. E cada enxame tem mais de 8 milhões de gafanhotos. 8 milhões cada enxame. Todos os dias quando você acorda, você não fala nada sobre gafanhotos, você não ouve nada sobre gafanhotos, 20 enxames entram. E como que eles estão se multiplicando? Eles estão se multiplicando aos trilhões. Eles estão se multiplicando em grandes números, se preparando para vir. E aqueles que se multiplicam no Quênia, ficam no Quênia. Vocês podem imaginar a severidade da ira que eu contenho, a ira que estes 2 profetas contêm, os juízos de Deus que eles contêm para liberar para o mundo incrédulo, o mundo blasfemo, os difamadores, os caluniadores, aqueles que não creem em Jesus. E se você ler no livro do Apocalipse capítulo 3, o livro do Apocalipse capítulo 3, para que vocês possam entender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo com a terra agora. O coronavírus, e eu disse Ásia, eu o localizei na Ásia, vocês podem imaginar isso? Eu o coloquei na Ásia e ele realmente veio da Ásia e está atingindo o mundo inteiro. Ei! E eu disse que não importa se você é um advogado, ou você é um médico, ou você é um juiz da Suprema Corte. Não vai importar se você é um arquiteto ou um engenheiro, se você é um banqueiro, se você é um milionário ou um bilionário, você tem que se submeter aos juízos de Deus que eu possuo, que eu carrego. Vocês têm que me temer, diz o Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: porque você guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Vejam como eu estou terminando isto. A severidade, depois que eu enfatizei a severidade da ira de Deus. Eu estou de pé lá e todo o meu corpo está coberto com abelhas, em toda a face, na barba, em todo lugar. E então agora, enfatizando a severidade da ira de Deus que eu possuo, os juízos do Cordeiro que me foi comandado para liberar para a terra, na terra incrédula. Então ele diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como nós lindamente vimos: visto que você guardou os meus mandamentos
mandamentos. Ele agora está falando com a igreja que está reunida me ouvindo agora. Aqueles que são fiéis e não caluniaram Deus, que estão ouvindo a minha instrução. Ele diz, visto que você guardou os meus mandamentos de suportar com paciência, o Senhor Jesus está em vermelho. Na minha Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho. Aqueles que pacientemente ouvem e obedecem, diz o Senhor. Eles não têm me blasfemado, nem blasfemado os meus mensageiros. Olha isto. Se você obedecer os meus mandamentos de suportar com perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que está vindo para ferir a terra, todo o mundo conhecido, para provar os habitantes da terra, significando, eu vou te trazer para a segurança do céu, significando que esta é a hora mais importante na igreja, para que nesta hora, você literalmente pode decidir ouvir esta voz que está clamando no deserto, que está preparando para a vinda do Messias. E ao fazer isso, você pode entrar na segurança do arrebatamento, na segurança do céu. Porque eu sei a ira que eu porto. Eu já vi a mim mesmo na grande tribulação e há uma imensa escuridão lá. Eu estou falando a respeito de escuridão física e escuridão espiritual. E em um ponto eu firo o sol e o sol não dá mais a sua luz, não sei por quanto tempo. Então eu sei a ira que eu porto. Em um ponto eu disse para vocês que eu feri a terra com uma praga de enfermidade, de tal forma que até mesmo o solo e o vento pode te infectar. Então as pessoas têm medo de sair de casa. Vocês não vão querer estar lá. A severidade dos juízos que eu trago e as boas novas que eu trago é que vocês que são humildes e obedientes à minha voz, vocês que têm sustentado as instruções do Senhor e a zombaria e o escárnio do mundo, e escolheram a justiça e se vestem com santidade, vivendo em santidade e fiéis a Deus, ele diz, ele também vai te guardar da ira que está vindo, a ira que você vê que foi depositada nestes dois profetas que o Senhor depositou neles. E é por isso que quando você vê caluniadores e difamadores, eu rio até os meus dentes ficarem brancos. Eu digo, eles não sabem quem eles estão tocando. Quando a ira esmagar, ó meu Senhor, e eu já vi isso. Então ele diz, a ira do Cordeiro é insuportável. A ira do Cordeiro é totalmente insuportável, que ele depositou nestes dois profetas para executar os juízos de Deus que foram designados ao Cordeiro quando ele quebra o selo do livro, que só ele é digno de fazer. Ei, e ele diz o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. E eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, aleluia! Então vocês podem ver que estes são os juízos de Deus que foram atribuídos ao Messias. E então o Senhor, o Messias depositou nestes dois profetas. Mas ele está dizendo que será tão insuportável que as pessoas vão desejar que as montanhas caiam sobre eles e os cubram. Insuportável a severidade. Por que ele julga o mundo? Povo abençoado, por que é que ele envia os dois profetas para julgar o mundo com tanta grandeza? Por quê? Por causa de Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. 12 e 18, o dragão se colocou na areia do mar. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. E eu vi uma besta saindo do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Blasfêmia contra Deus. A besta que eu vi
é semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. Então você vê que o Senhor está dizendo: não espere por esta hora, será insuportável. É uma grande besta e é como um leopardo. Então quão feroz e sanguinário? Sanguinário como o leopardo, selvagem, violento, sanguinário, assassino. E ele tem os pés como de urso, selvagem, o mais selvagem, o mais sanguinário de todos. Ele come até os ossos das suas vítimas. E então ele diz: a boca como de leão. O leão é o rei das bestas. Ninguém pode detê-lo. Violento, sanguinário, não pode ser detido, não conhece regras. Ele não tem limite quando ele começa a te rasgar. Então ele está dizendo aqui que o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Poder, trono e autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, significando que ele ressuscitou, mas o ferimento mortal foi curado e todo mundo ficou maravilhado e eles seguiram a besta e as pessoas adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Vocês já podem imaginar a missão que os dois profetas têm bem aqui. Mas ele está essencialmente dizendo que quando o mundo, porque eles são muito malignos, e você vê esta perversidade na terra agora, quando Jesus ressuscitou dos mortos, eles o rejeitaram até hoje. O homem de dores, familiarizado com o sofrimento e a rejeição. Mas quando a besta ressuscita do mar, da ferida mortal, então o mundo inteiro adora a besta. É por isso que Deus me envia para liberar os juízos de Deus e do Cordeiro sobre toda a face da terra e destruí-los terrivelmente, insuportavelmente, baseado na severidade que eu detenho. Agora vocês entendem? Apocalipse capítulo 11, de 1 a 10 também, e Apocalipse capítulo 12, a razão pela qual o Senhor me enviou para ferir a terra com a praga dos gafanhotos, os terremotos, a praga do coronavírus, no princípio das dores de parto. Por quê? Porque toda a terra atualmente está cheio de blasfemadores, caluniadores, povo incrédulo, povo pecaminoso. Eles rejeitam o evangelho, eles rejeitam Jesus, eles rejeitam a graça, e porque eles rejeitam Jesus, agora Deus vai golpeá-los. Vocês agora entendem? É insuportável, povo abençoado. E você vê que o Senhor Jesus alertou a respeito da perseguição dos cristãos. Durante aquele mesmo tempo, enquanto eu golpeio a terra, a perseguição dos cristãos. Se algumas pessoas agora ousam me tocar, então quanto mais blasfêmia haverá, ou perseguição haverá, para as ovelhas que não foram levadas no arrebatamento. Se eles podem tocar lá, nestes que têm a ira de Deus, quanto mais os cristãos que falharam em entrar. E Jesus alertou a respeito do falso Messias. E isto vai acontecer durante a grande tribulação. Razão pela qual vocês têm que ter certeza que vocês se preparam agora e entram no arrebatamento.